Fala, meus empreendedores, beleza? Professor Tubarão aqui. Vamos resolver a nossa última questão da prova da UFT de 2022/1, questão 32. Em um restaurante, um cliente pede um refrigerante em lata de 350 ml. O garçom serve o refrigerante ao cliente em um copo em forma de cilindro reto com 3 centímetros de raio e 10 centímetros de altura, contendo 3 cubos de gelo, cada um com arestas medindo 2 centímetros. Considerando que o garçom encheu o copo até a borda, os cubos de gelo permaneceram totalmente mergulhados no refrigerante. Assinale a alternativa correta que indica a quantidade de refrigerante que ficou na lata. Aí ele pediu para a gente considerar π como 3,1. Então vamos, a gente está trabalhando de volume. O que a gente precisa saber aí? A gente está trabalhando com cilindro e cubo. Então a gente tem que saber as fórmulas do volume de cilindro e de cubo. Então é o seguinte, pessoal, volume de cilindro, lembrando aí, ó, cilindro é latinha de refrigerante, por exemplo, um copo, né, é um cilindro. Então, o raio, sendo raio R, altura H, temos que o volume de um cilindro é dado por πr² H, sendo R o raio, H a altura. Volume de cubo, como todas as arestas são iguais, eu chamei essa aresta de A, o volume de um cubo é A ao cubo. Outra coisa importante saber que 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. Tá aqui ao canto. Ó. Isso aí a gente tem que lembrar. Por quê? Nossas alternativas estão em ml. E as nossas medidas aqui na questão estão em centímetros. Então, essa conversão de centímetros cúbicos equivale a ml. Beleza? Então, vamos à questão. Ele diz que tem 3 cubos de gelo. Todos têm aresta medindo 2. E o nosso cilindro, o nosso copo de refrigerante, né? Esse nosso copo, na verdade, né? Tem 3 centímetros de raio e 10 centímetros de altura. Então vamos lá. Ele tem aqui 3 centímetros de raio e 10 centímetros de altura. Né? 10 centímetros de altura. Então qual que é o volume do copo? Então vamos calcular aqui de verde, aqui, ó, volume do copo. Lembrando que esse copo é um cilindro, então o volume dele é dado por πr² vezes H. Nosso π ele pediu para substituir como 3,1. Nosso raio é 3, então vai ficar 3² vezes a altura que é 10. 3,1 vezes 10 vai dar 31. Vezes, aí 3² é 9, então 31 vezes 9 vai dar 279 centímetros cúbicos. Certo? Então esse é o volume do copo. Então o volume do cubo de gelo, que vai ser aresta ao cubo. Como aresta ele falou que é 2 centímetros, então vai ser 2 ao cubo, que vai ser, 2 ao cubo é 8, então 8 centímetros cúbicos. E lembrando que tem 3 cubos de gelos lá, né? Então, o volume desse gelo, a gente vai ter que multiplicar isso aqui por 3, né? Ó. Então, teria 24 centímetros cúbicos de gelo. Então, quanto a gente tem de refrigerante dentro desse copo? Então, refri no copo. Vou colocar assim, ó, refri no copo. É a diferença, né? Se eu tenho 279 ml de conteúdo que pode ser colocado nesse copo, menos esse 24, que é a ocupação do gelo, eu tenho o restante 255 ml de refrigerante nesse copo. Só que ele pede quanto que sobra na lata. Então, quanto que sobra de refrigerante na lata? É a diferença, né, entre o conteúdo, né, que é de 350, menos o conteúdo que tem no copo, de 55 ml. Que sobra para a gente um total de 95 ml nessa lata. Nosso caso aí, ó, letra A. A de animal, beleza? Tranquilo? Então, tivemos que saber o volume de cilindro, volume do cubo, calcular o volume total do copo, calcular o volume que está sendo ocupado por esses 3 cubos de gelo. A diferença entre o volume que cabe no copo menos o volume ocupado pelo cubo de gelo deu 255 ml. Se a lata tem 350, tem 95 ml dentro dessa lata. Tranquilo? Então aqui, geometria espacial, volume de cilindro, volume de cubo. Beleza? Tranquilo? Falou!